Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo dessa série, A Rainha das Epístolas, série baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2 dessa carta. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós trouxemos aqui a exposição de todo o capítulo 1, desde a apresentação de Paulo até o final do capítulo 1, onde ele ora pelos irmãos da cidade de Éfeso. Ali no capítulo de número 1, nós também fizemos ali a explicação a respeito de todo o contexto. Contextualizamos toda a carta. Nós entendemos onde Paulo estava quando escreveu essa carta, quando foi que ele escreveu, para quem ele escreveu, qual foi o motivo que levou Paulo a escrever a carta aos Efésios. Hoje eu não vou recapitular tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu te oriento a voltar e assistir essa aula, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida espiritual. Você vai ser ricamente abençoado com o conteúdo da aula anterior. Hoje nós vamos estudar todo o capítulo de número 2. Como eu disse, essa série, A Rainha das Epístolas, é uma série que terá 6 vídeos. E por que exatamente 6 vídeos? Porque a carta de Paulo aos Efésios tem 6 capítulos. Logo, em cada um dos vídeos, nós vamos estudar um dos capítulos da carta aos Efésios. Beleza? Então vamos lá. Continuando com o nosso estudo, eu vou estar lendo primeiramente todo o capítulo de número 2 e logo em seguida eu vou estar trazendo a interpretação desse texto, versículo por versículo, através da exposição bíblica. Como eu já falei na aula anterior, eu simplesmente estarei trazendo a exposição do texto, não vou trazer e incluir nada aqui no texto. Nós vamos estudar somente o que a Bíblia diz e entender o contexto disso que estaremos estudando, ok? Então vamos lá, vamos fazer toda a leitura do capítulo 2, que tem ao todo 22 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito.
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Uau, olha que texto fantástico, o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Nós fizemos toda a leitura e, diferente do capítulo 1, aqui no capítulo 2, nós já conseguimos ter uma noção básica do que Paulo está falando. Ele está falando sobre a situação deplorável em que o homem se encontrava no início de tudo, antes de conhecer Jesus. E aqui agora nós vamos começar a fazer a exposição desse texto e entender versículo por versículo, detalhe por detalhe desse texto sagrado que tanto transforma vidas no decorrer dos anos. Antes de meditarmos no texto, eu quero fazer uma oração e eu te oriento a orar sempre antes de meditar na Escritura, porque é o Espírito Santo quem ilumina a nossa mente para que compreendamos aquilo que ele próprio inspirou os profetas, os discípulos, os apóstolos a escreverem. Ok? Então, se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de meditar na sua santa palavra, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico e te peço, Senhor, dê a cada um de nós que vamos estudar o capítulo 2 de Efésios a sabedoria, o discernimento de qual é a sua vontade e a revelação da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos para louvor da tua glória. Amém. Amém. Eu quero agora iniciar a leitura versículo por versículo, pausadamente, do capítulo 2 de Efésios, e eu tenho certeza que nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo trouxe para nós aqui no capítulo 2. Então vamos lá, o capítulo 2 inicia então Paulo dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vamos entender, Paulo está escrevendo para os Efésios, ou seja, os cristãos convertidos, pessoas convertidas ao cristianismo, que viviam na cidade de Éfeso. Então, os cristãos de Éfeso recebem essa carta e agora eles veem Paulo falando para eles o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A versão que eu estou lendo, eu já falei no vídeo anterior, eu estou lendo a Bíblia, fazendo todo esse estudo na nova versão internacional, a NVI. E eu te oriento, se puder acompanhar nessa versão, a sua compreensão será muito maior. Então, voltando aqui para o texto, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está falando que todos os gentios, não só os efésios, mas todos os gentios, eles estavam mortos em suas transgressões e pecados. Como assim mortos? Sendo que eles podiam ouvir, podiam ver, podiam caminhar, eles estavam vivos. Carnalmente falando, fisicamente falando, eles estavam todos vivos. Mas aqui o contexto é espiritual. Paulo então diz que, espiritualmente falando, todos os irmãos de Éfeso, todas as pessoas, os gentios, estavam mortos em suas transgressões e pecados. E isso se enquadra também a nós. Todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, todas as pessoas que ainda não tiveram um contato com Cristo, não tiveram o coração convertido a Cristo, se encontram hoje mortas em seus delitos e pecados. Ou seja, elas não têm a vida eterna em si. Elas até vivem, até têm o fôlego de vida, respiram, sobrevivem nessa terra. Porém, espiritualmente falando, elas estão mortas. É isso que Paulo está falando. Por que ele está falando isso? Porque na carta aos Romanos ele deixa claro que o salário do pecado é a morte. Logo, conforme Ezequiel, capítulo 18, verso 4, também nós entendemos que a alma que pecar, essa morrerá. Todo ser humano que comete pecado está destinado a morrer e morrer eternamente. Porém, aqui Paulo vai explicar o que aconteceu para que eles tivessem vida. Note que o tempo está aqui, vocês estavam mortos. Todos vocês estavam mortos. Logo, nós entendemos que eles não estão mais mortos. Vamos entender então o que Paulo está querendo dizer com essa frase. Ele diz aqui: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Note que o termo também está no passado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver. Ou seja, isso nos dá a entender que os cristãos de Éfeso não vivem mais em transgressões e pecados. Eles vivem agora uma nova vida. Nós vamos entender que nova vida é essa.
Lembra que eu falei que a carta aos Efésios é uma carta doutrinária e também prática? Os 3 primeiros capítulos nós vamos ver Paulo falar muito da doutrina. E entenda uma coisa importante aqui: doutrina não é algo ruim. Muitas pessoas hoje têm colocado como doutrina, por exemplo, usos e costumes. Muitas pessoas colocaram um sentido pejorativo na palavra doutrina. Logo, quando nós escutamos aquela igreja cheia de doutrina, nós logo imaginamos o quê? É uma igreja onde você não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode pintar a unha. É claro, não vou entrar nesses contextos aqui, dizer se pode ou não pode, não vem ao caso. Mas nós colocamos isso como doutrina. Isso não é doutrina. Isso pode ser chamado de usos e costumes, mas doutrina não é. Doutrina é um ensinamento, é um fundamento, é uma base de ensino onde você baseia a sua fé, a sua crença. Logo, doutrina é algo bom. Nós precisamos seguir a doutrina bíblica. Que doutrina bíblica é essa? A doutrina que nos ensina a respeito de Cristo, a respeito da fé, a respeito da palavra, a respeito de Deus. Nós precisamos entender isso. Doutrina não é algo ruim. A igreja que não tem doutrina, ela não tem base, ela não tem sustentação. Mais à frente aqui nós vamos ver Cristo falando sobre isso. Nós vamos ver Paulo expondo isso aqui para nós, falando que a nossa fé deve estar baseada sobre o fundamento dos apóstolos, que tem Cristo como pedra angular, ou seja, sobre a doutrina, a palavra de Deus. Foi Martinho Lutero quem disse que todo ensinamento, toda doutrina deve ser rejeitada, ainda que faça cair, chover milagres todos os dias, se ela não se enquadrar com a Escritura. Então a doutrina que nós seguimos deve seguir as Escrituras. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você, porque agora nós vamos entender melhor o que Paulo está dizendo com essas pessoas. É uma parte doutrinária ainda. Do capítulo 3, 4 e 5 é que ele vai aplicar a doutrina, e aí vai ser mais prática a carta. Mas nessa parte aqui, ele está sendo doutrinário, ele está ensinando. É como se ele estivesse fazendo um sermão. Explica, 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 e depois ele aplica. É assim que é feito um sermão, assim como nós costumamos ouvir nas nossas igrejas. E Paulo está fazendo isso. Explica no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, muita coisa. No capítulo 4, 5 e 6, ele aplica essas coisas. Agora que vocês sabem, façam isso, parem de fazer isso, ou seja, a carta fica muito mais prática. Mas vamos continuar. Então, ele diz que esse povo de Éfeso, eles estavam mortos em delitos e pecados, e porque eles costumavam viver dessa forma, em delitos e em pecados, em transgressões. E quando é que eles seguiam essa forma? Quando é que eles viviam dessa forma? Ele diz aqui, quando seguiam a presente ordem. Então Paulo diz, quando vocês seguiam a presente ordem, quando vocês seguiam o que o mundo segue, a coisa que as pessoas do mundo fazem, vocês estavam mortos em delitos e pecados. A palavra ordem aqui pode ser encarada também como era. As pessoas dessa era, as pessoas desse tempo, vocês seguiam tudo que essas pessoas faziam e isso fazia com que vocês estivessem mortos em seus delitos e pecados. E ele continua dizendo, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Príncipe do poder do ar aqui faz menção a Satanás, aos demônios, aquilo que eles influenciam no meio da humanidade. Ou seja, Satanás e seus demônios, a raça humana corrompida, sempre vai fazer coisas que desagradam a Deus, coisas de pessoas que estão mortas em delitos e pecados, só vão praticar o mal, ou seja, serão desprovidas da vida eterna. Beleza? E Paulo diz que eles viviam dessa forma quando eles seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, eles faziam a vontade do inimigo, faziam a vontade de Satanás, faziam tudo aquilo que desagrada a Deus. E ele vem e explica quem é esse príncipe do poder do ar. Olha como ele continua o texto. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Qual é esse espírito que atua nas pessoas que vivem na desobediência? É o mesmo espírito que influenciou Eva lá no Jardim do Éden. Deus inicialmente dá uma ordem a Adão para que não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vem Satanás, se encarna em uma serpente, e ali Satanás então influencia a Eva para que ela coma do fruto, e ela influencia Adão, e assim a raça humana peca. Logo, o príncipe do poder do ar, ele é Satanás, ele é aquele que engana, ele é o espírito que age, que atua naqueles que vivem na desobediência. Ou seja, pessoas que desobedecem a Deus estão sendo guiadas, estão sendo levadas a desobedecê-lo por influência de Satanás, por influência do inimigo de nossas almas.
ok? E Paulo continua dizendo no verso de número 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Então perceba, aqui está o apóstolo Paulo, um judeu, ele era judeu, fariseu, lá da tribo de Benjamim. Paulo, judeu, está escrevendo para os gentios, os irmãos da igreja de Éfeso, e Paulo fala com eles o quê? Olha o verso 3. Anteriormente, antes de Cristo, todos nós também vivíamos entre eles. Entre eles quem? Entre esses que vivem na desobediência, influenciados pelo príncipe do poder do ar, ou seja, influenciados por Satanás. Então Paulo está falando que anteriormente ele também era do mesmo jeito, todos os judeus também eram do mesmo jeito, viviam debaixo dessa influência, também estavam mortos em delitos e pecados. E olha o que Paulo diz, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então Paulo está falando que nós também, judeus, também vivíamos exatamente como vocês, gentios. Nós vivíamos fazendo as vontades da nossa carne, satisfazendo os desejos da carne, ou seja, vivíamos no pecado, porque todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Então note que Paulo não coloca o judeu como maior, como melhor do que o gentio, muito pelo contrário, Paulo fala, vocês estavam mortos, lá no versículo 1. Agora aqui no versículo 3 ele diz, anteriormente nós também estávamos na mesma situação. E olha como que ele continua dizendo, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, Paulo diz que quando ele não conhecia Cristo, quando as pessoas ainda estavam sem Cristo, todos eles, judeus ou gentios, seguiam os desejos dos seus pensamentos, seguiam as vontades da carne. Ou seja, o coração do homem é enganoso, os homens seguiam a vontade do coração, que é enganosa, caíam sempre em pecado e desagradavam a Deus. Ele continua agora no verso de número 3 ainda, como os outros éramos por natureza, ou seja, como os outros, que outros são esses aqui? Como os gentios, como todas as pessoas, nós éramos por natureza, ou seja, desde que nascemos, desde sempre, nós éramos o quê? Merecedores da ira. Então Paulo não se coloca como melhor, como um merecedor de algo bom da parte de Deus. Muito pelo contrário, ele coloca todos nós, vocês e nós também, judeus, éramos, já nascemos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E por que ele faz isso? Porque se você lembrar lá do Jardim do Éden, você vai entender que quando Adão e Eva pecaram, eles não pecaram somente com um pecado individual. Eles estavam ali representando a raça humana. E na representação da raça, eles caíram. Ou seja, a raça humana caiu. É como se fosse, por exemplo, você eleger um deputado ou um presidente, e esse presidente vai lá em outra nação fazer algo aqui para nossa nação, trazer alguma coisa para cá. Esse presidente está te representando. Se ele tomar uma decisão lá naquela outra nação, ou lá no Palácio do Planalto, quando ele estiver exercendo a sua função de presidente, o que ele falar, fala por você, porque você o elegeu. Assim também, Adão e Eva representavam a raça humana. Quando eles pecaram como indivíduos, é claro. Adão, é claro, que foi julgado por seus atos, será julgado por seus atos, e Eva também. Porém, ali no Éden, eles estavam representando toda a raça humana. Então, como nossos representantes, eles caíram. Logo, a raça humana é uma raça caída. Pecou, caiu no pecado e, por isso, todos nós estamos fadados a passar pela morte. Logo, todas as pessoas, por natureza, todos os seres humanos, Paulo fala isso também em Romanos capítulo 5, todas as pessoas já nascem destinadas ao caminho da morte. Todas as pessoas, porque todos descendem de Adão, e por descenderem de Adão, são pecadores. Beleza? Isso vai ficar mais claro no decorrer da leitura. Veja o que Paulo fala aqui no verso de número 4. Todos então estávamos sendo merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então note, a primeira coisa que ele fala, todavia, porém, ele vem e fala um problemão. Nós estávamos mortos, nós estávamos todos merecedores da ira. Porém, todavia, então Deus entra na história agora. Ele vem e diz, porém, todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Então foi Deus e ele é rico em misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é quando Deus não imputa sobre nós o castigo que nós merecemos receber. Por exemplo, todos nós somos dignos de morrer eternamente. Mas quando recebemos a Cristo, quando ele entra em nossas vidas, nós não vamos pagar por esse pecado, porque Cristo já pagou no nosso lugar. Então Deus é misericordioso, ele nos ama e ele, por causa dessa sua misericórdia, ele fez o que Paulo vai descrever aqui para frente. Veja o que Paulo diz. Pelo seu grande amor, então Deus é misericordioso e ele é amoroso.
pela sua misericórdia e pelo seu grande amor com que nos amou. Então note, aqui todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos em delitos e pecados. E aí Paulo vem e diz, porém Deus, que é rico em misericórdia, rico em amor, ele faz o quê? Ele nos ama. E por nos amar, deu-nos vida com Cristo. Então foi Deus quem nos deu vida. Entenda isso. Paulo está falando aqui, vocês gentios e nós judeus estávamos todos mortos, todos iguais em delitos e pecados, porque o nosso descendente, Adão e Eva, pecaram, eles pecaram lá no princípio. Então a nossa raça é uma raça caída, uma raça destinada a morrer eternamente. Porém, Deus, que é rico em amor e em misericórdia, nos deu vida. Vida como? Vida com Cristo. Vida através de Cristo. E olha como que ele continua dizendo a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então note, a vida, eu não ganhei a vida, eu não adquiri a vida eterna quando eu levantei a minha mão e falei, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Não, porque ali eu estava morto em delitos e pecados. O que aconteceu então? Um dia, Jesus olhou para mim e Jesus, por seu amor infinito e eterno e a sua misericórdia, ele me deu vida. Eu estava morto em transgressões e pecados. Note, Paulo é quem está dizendo isso. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Todos nós mortos em transgressões, Deus vem com o seu amor e nos dá vida. É Ele quem nos dá vida, não é nós que adquirimos a vida. Eu tomo posse da vida eterna, não tem nada disso. É Deus quem nos dá a vida pelo seu infinito amor e misericórdia. Eu espero que você esteja entendendo, porque olha o que Paulo diz em seguida. Nós estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Paulo fala algo aqui muito importante. Ele vai falar sobre a graça de Deus no verso 8. Porém, agora é como se Paulo estivesse adiantando aquilo que ele vai falar. Ainda tem o verso 7, porém ele já deixa como se fosse uma expectativa. Pela graça, vocês são salvos. Fica ligado que eu vou falar mais disso. Era mais ou menos isso que ele tinha feito. Então Paulo diz, pela graça vocês são salvos. E ele continua dizendo, e aí entra o verso de número 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Então estávamos mortos, Deus nos ressuscita. Ele nos dá vida. Como? Com Cristo. E como que ele nos dá essa vida? E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você notou a diferença? Ele nos dá vida com Cristo, porque Cristo também ressuscitou dos mortos e nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo. Lembra? Cristo aqui em Cristo não é um espaço geográfico. Aqui ele está fazendo menção ao estado de vida eterna. Nós temos vida eterna como? Em Cristo. Porque se tentarmos a vida eterna por um outro meio que não seja Jesus, vamos nos perder e continuar sempre mortos, porque a vida eterna está em Cristo. Lembra de João capítulo 1? Nele estava a vida. Ele é a vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos vida em Cristo. Se sairmos de Cristo, nós vamos morrer, vamos continuar mortos em delitos e pecados. Então Deus nos ressuscita com Cristo e nos dá vida em Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Para mostrar nas eras que hão de vir, ou seja, para que todo mundo saiba, desde os de agora e quantos também os que vão vir por todo sempre, para mostrar aqui que a graça de Deus é incomparável. Então Paulo faz questão de deixar claro aqui, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos dá vida em Cristo, para que todas as pessoas de todas as eras compreendam que a graça de Deus é incomparável. É incomparável a riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus é bondoso e ele demonstrou essa bondade, esse amor, essa justiça, essa misericórdia quando ele nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo e nos dá vida em Cristo. Então vamos lá, agora sim ele vem para o versículo de número 8. E no versículo de número 8 ele diz, pois vocês são salvos pela graça. Vocês, quando ele fala vocês, ele está se referindo aos gentios, mas ele aqui está abrangindo a toda a humanidade, inclusive a ele. Lembra que ele falou lá em cima, quando ele diz lá em cima que vocês estavam mortos, mas nós também estávamos. Agora ele diz, vocês são salvos pela graça, mas mais à frente ele vai falar, para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém, nem vocês nem nós, ninguém vai se gloriar de se garantir a salvação, de garantir a sua própria salvação, porque a salvação é de graça. Não sou eu que conquisto a salvação. Não sou eu que faço algo para poder garantir essa salvação. E é Paulo quem fala isso. Olha o que ele diz aqui, por exemplo, no verso de número 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Olha só quão claro Paulo é quando ele diz,
Vocês são salvos pela graça. Primeiro vamos entender essa palavra. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Todo mundo conhece esse termo de favor imerecido. Porém, a graça de Deus, explicando ela de forma mais objetiva para você entender, a graça é quando Deus te dá algo que você não merece. Por exemplo, eu expliquei aqui o que é a misericórdia de Deus. A misericórdia é quando ele não te dá aquilo que você merece. Você é pecador? Eu também sou. Nós somos dignos e merecedores da morte eterna. Porém, Deus é misericordioso e por causa da sua misericórdia, ele não nos dá a morte eterna. Isso é misericórdia. E ele também é gracioso. Nós somos salvos pela graça. E o que é graça? A graça é eu não mereço a vida eterna e Deus mesmo assim me dá a vida eterna. Isso é graça, quando ele me dá aquilo que eu não mereço. Misericórdia é quando ele não me dá aquilo que eu mereço. Beleza? Espero que esteja dando para você entender. Mas vamos continuar. Então, nós somos salvos, a salvação da raça humana, ela se dá pela graça de Deus. Ou seja, nós não merecemos ela. É pela graça que Deus nos salva. Ele nos dá algo que nós não merecemos, a vida eterna, a salvação. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Paulo coloca aqui a fé em jogo. E essa fé que ele coloca aqui não está falando que é algo que você também pode garantir para ir lá se salvar. Por exemplo, você não pode chegar no céu, você não vai chegar no céu um dia e dizer assim, olha, eu tô salvo aqui, sabe por quê? Porque eu acreditei em Deus. Se eu não você não acreditou, então você se perdeu, mas eu decidi acreditar e porque eu decidi acreditar, eu sou salvo. Você não vai poder fazer isso, sabe por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer aqui, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é de graça, por meio da fé. E a fé não vem de nós, é um dom de Deus. É o Espírito Santo quem faz com que tenhamos mais e mais fé na palavra de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não poderíamos fazer nada. Lembra? Jesus é quem fala isso. Sem mim nada podeis fazer. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não creríamos nas Escrituras. E, inclusive, tem muitas pessoas que não creem, tem muitas pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa e desacreditam dela e zombam desse livro simplesmente porque elas não foram iluminadas pelo Espírito Santo, não foram convencidas ainda pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, não se glorie de ter conseguido, garantido a sua salvação. A salvação é um dom que Deus nos dá. Nós não merecemos ela. É Ele quem nos dá de graça. E além de nos dar de graça, ela vem por meio da fé, que é um dom de Deus. E um dom é algo também que Ele dá de graça para cada um de nós. E olha só, é um dom de Deus. Não vem por obras. Inclusive, não vem pelo ato de você falar, eu tive fé, por isso eu sou salvo. E isso faria com que você tivesse mérito. E aqui olha o que Paulo diz, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então quando chegarmos lá no céu, em nome de Jesus, eu vou chegar e você também vai, nós não vamos poder nos gloriar em nós mesmos, dizer, eu vim para cá e o fulano foi para o inferno, porque ele não acreditou. Eu decidi acreditar e por isso eu estou aqui. Não, nenhum de nós merecemos estar lá. E um dia ele vai nos levar para lá por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão, da redenção que ele trouxe a nós através da cruz. Então, não merecemos o céu, mas Deus é gracioso e nos dá a vida eterna e nos dá o céu por amor e por graça. Ok? Entendendo isso, nós entendemos agora que não é por obras, não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Depois que entendemos isso, olha o que Paulo fala no verso 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Nós somos criação de Deus? Somos. Foi Ele quem nos fez lá no princípio. Lembra? Quando Ele cria Adão e Eva, cria a raça humana e diz para que eles se multipliquem, encham toda a terra. Então, nós somos criaturas de Deus. Ele foi quem nos criou. Ele é o nosso Criador. E nós somos realizadas em Cristo. E o que isso quer dizer? Que nós somos criaturas de Deus realizadas em Cristo. Lembra lá do Jardim do Éden, quando Deus cria o homem? Ali está o relato da criação, no capítulo de número 2. No capítulo 1 e capítulo 2 ali de Gênesis, a gente vê o relato de toda a criação. E no capítulo 2 exclusivo fala sobre a criação do homem. Porém, não é dessa criação que Paulo está falando. Ele está falando agora de uma nova criatura que nós nos tornamos quando recebemos Cristo. Quando Cristo nos ressuscita para viver eternamente e nos dá vida nele, nós passamos a ser nova criatura. Nós somos criatura de Deus e nós temos uma finalidade. Deus nos faz criatura e nos dá vida em Cristo com uma finalidade. Que finalidade é essa? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, Deus tem uma finalidade para nós. Ele nos ressuscitou e nos deu vida com uma finalidade. Que finalidade é essa? Para fazermos boas obras as quais Ele mesmo preparou desde antes
para que nós as praticássemos. Então Deus nos deu vida, nos ressuscitou em Cristo para que nós pratiquemos boas obras que Ele mesmo preparou desde a eternidade. Ok? Então as obras têm sim uma finalidade, e não é a finalidade de nos garantir a salvação, porque a salvação é de graça, um dom de Deus gratuito que Ele nos dá, e esse dom agora faz com que nós pratiquemos boas obras. Então lembre-se sempre disso, você não pratica boas obras para você ser salvo, você pratica boas obras porque você foi salvo, ok? Entendendo isso, nós então chegamos aqui nesse ponto, né, do capítulo 2, versículo de número 10, onde Paulo encerra aqui um assunto que ele está tratando. Paulo, então, do verso 1 até o verso 10, ele fala sobre a nova vida em Cristo. Em Cristo nós somos nova criatura. Outrora, então vamos recapitular rapidamente aqui, fazer um resumo sobre o que Paulo já falou. Vocês estavam todos mortos em seus delitos e pecados. Nós também estávamos, gentios e judeus, todos mortos em delitos e pecados. Porém, Deus, com seu amor, com a sua misericórdia, nos ressuscitou, nos deu vida em Cristo, nos ressuscitou com Cristo e nos deu vida em Cristo. E Ele nos salvou pela sua graça e por meio da fé, que é um dom dele próprio, ou seja, a salvação é Deus quem nos garante, é Deus quem nos dá. Ele nos dá a salvação e ela não vem por obras, para que ninguém fique se gloriando. A fé também não vem por as minhas obras, as obras são o fruto da minha fé. Logo, a fé é o princípio, e quem nos dá a fé é o próprio Deus. E ele termina dizendo, ele nos salvou, ele nos ressuscitou e nos deu vida em Cristo para que pratiquemos boas obras. Quais obras? As que ele preparou para nós desde o princípio. Ok? Continuando agora, Paulo vai falar sobre a nova humanidade em Cristo, do verso 11 até o verso de número 22. E ele inicia agora falando da seguinte forma: portanto, então ele está fazendo aqui um verbo de ligação, ou seja, ele está ligando o capítulo 2, verso 11 com o verso 10 e tudo que ele falou anteriormente no capítulo 2. Ele diz, portanto, lembrem-se, recordem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Então Paulo está falando para os Efésios aqui, ó, recordem aí que anteriormente vocês eram gentios. O que eram os gentios? Os gentios eram todas aquelas pessoas que não eram de Israel. Todas as pessoas que não eram hebreias, que não eram judias, elas eram gentias. Então os gentios eram que não faziam parte do povo escolhido de Deus. Todos vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão. Primeiro, por nascimento. O que isso quer dizer? Quer dizer como se fosse, talvez na sua tradução esteja assim, vocês eram gentios na carne. Na carne quer dizer que eles eram gentios, ou seja, eles não eram circuncidados. E Paulo fala sobre isso aqui. Vocês eram gentios de nascimento, por nascimento, ou seja, na carne. E chamados incircuncisão, tá vendo ele falando sobre a circuncisão? Vocês eram chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por meio de mãos humanas. Então Paulo está falando o seguinte, vocês, gentios, eram chamados incircuncisão. Vocês eram gentios por natureza, vocês eram incircuncisos, né? E o que era a circuncisão? Lembram lá da promessa de Deus a Abraão, lá daquela circuncisão que foi feita lá no passado e que veio aí a todos os homens judeus daquela época. Eles deveriam, como sinal de que eles eram povo de Deus, ter a circuncisão, que era ali quando Deus mandava com que um pedacinho da pele, do prepúcio ali do pênis do homem fosse retirado, para que essa marca fosse a marca de que aquele povo era o povo de Deus. Então Paulo está falando aqui, vocês eram gentios incircuncisos. E olha só como que ele continua no verso de número 12, e que naquela época estavam sem Cristo. Então, naquela época, vocês estavam sem Cristo. Quando vocês eram chamados incircuncisos, desde sempre vocês estavam sem Cristo. Cristo veio para os seus, lembra? Ele fala isso nos evangelhos. Ele veio para os seus, ele foi rejeitado. Isso está também em Isaías. E aqui Paulo está falando, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, o povo de Deus era sempre separado dos outros povos. E isso deixava claro, um gentio não tinha contato, não podia se unir ao povo de Deus porque eles estavam separados tanto da comunidade quanto também eles estavam sem Cristo. E olha o que Paulo diz, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Que aliança da promessa é essa? Aquela promessa feita a Abraão, que faria dele uma grande nação. Os gentios não estavam nesse contexto, eles estavam o quê? Eram só os hebreus que estavam no contexto ali do Antigo Testamento, fazendo parte da nação de Deus. É claro que no âmbito geral, no contexto geral que o Evangelho agora trouxe para nós, o plano de Deus ainda iria se expandir, mas naquele tempo a revelação ainda era limitada para esse sentido, ela é gradativa, é
progressiva. Então, naquele tempo, eles ainda não tinham a revelação de que Deus estava abrindo a salvação para toda a raça humana. Ali, naquele tempo, o povo de Deus era o povo hebreu. E por isso, os outros povos estavam aí separados dessa promessa. E olha o que Paulo continua dizendo: sem esperança e sem Deus no mundo. Então, o povo gentil estava completamente perdido. Eles estavam sem Cristo, eram gentios por natureza, ou seja, eles eram incircuncisos, não faziam parte daquele sinal da aliança de Deus com o povo. Além disso, eles eram estrangeiros quanto à aliança, não fazia parte da aliança que Deus havia feito com Abraão. Além disso, eles eram sem esperança, sem Deus no mundo, sem Cristo, ou seja, eles estavam mortos, completamente mortos. Cristo veio primeiro para os seus. É isso que a Bíblia diz para nós. Porém, olha o que Paulo fala aqui agora no verso 13. Mas agora, então Paulo ele deu aqui um ponto muito negativo. Uau, vocês estavam completamente perdidos. Mas agora, porém, no entanto, e agora Paulo fala uma coisa boa. Ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então vocês, gentios, que estavam longe, agora vocês foram aproximados, vocês chegaram para perto, por causa do sangue de Cristo Jesus. Mas não são todos os gentios, mas agora em Cristo Jesus, ou seja, os que estão em Cristo Jesus foram aproximados. Então agora eles estão perto de Deus, eles fazem parte da promessa, eles não são mais estrangeiros. Entende? Paulo colocou um ponto e um contraponto. Logo, nós entendemos agora que os gentios e nós, inclusive, que estamos em Cristo Jesus, fomos aproximados por causa do sangue de Cristo, mediante o sangue de Cristo, é o que Paulo termina dizendo aqui no verso de número 13. E ele então vem para o verso 14, olha o que ele fala: pois ele quem? Cristo, o sangue de Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então Paulo está falando aqui: pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Que ambos é esse? Gentil e judeu. De ambos os povos, Deus em Cristo fez um. Então, cristão não tem separação entre judeu e gentil. É cristão, é todo mundo um só em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. E olha o que ele disse que Cristo fez. Ele de ambos fez um, dos dois povos então fez um, agora não é nem gentil nem judeu, é cristão, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, lembra do muro, desde o templo, aquele muro que fazia a separação entre visitante, entre povo que não era judeu e o povo judeu exclusivamente, desde o véu do templo que separava ali o lugar santo do lugar santíssimo. Deus derrubou a inimizade, não há mais inimizade entre os povos. Independente se é judeu ou se é gentil, se você serve a Cristo, você é igual a mim, eu sou igual a você, nós somos iguais diante de Cristo, somos um. O corpo de Cristo é um aqui na terra. E Paulo diz: ele derrubou o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Que lei do mandamento expressas em ordenanças é essa que Cristo anulou em seu corpo? Vamos entender então. Cristo, quando ele vem na Terra, ele anula uma lei. Mas que lei é essa? Será que é, por exemplo, os mandamentos, o que nos ensina coisas boas, a moral de Deus? Será que foi esse tipo de lei que Jesus anulou em seu corpo? É claro que não. A lei aqui se refere à lei de ordenanças, no sentido de sacrifício. Cristo veio e com o seu sangue, que nós acabamos de ler, ele acabou, anulou toda aquela ordenança e lei que fazia a expiação dos pecados. Não havia expiação dos pecados para o povo gentil. A expiação dos pecados era para o povo judeu quando pecava. E agora Cristo anula isso, não tem mais essa lei de ordenança, não tem nada disso mais. Agora, em Cristo Jesus, nós somos um povo, salvos pela graça de Deus, e não por mérito ou por sacrifício que nós venhamos fazer. Ok? Então, continuando, olha o que ele diz aqui agora no verso de número 15. Anulando, é claro, eu já li isso, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele, ou seja, o objetivo de Cristo, era criar em si mesmo, em Cristo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Então note, o objetivo de Cristo ao morrer na cruz do Calvário era criar dos dois povos, o judeu e o gentil, um só povo e reconciliar esse povo com Deus. O apóstolo Paulo deixa claro isso pra gente. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Então, Cristo nos reconciliou com Deus, os dois, gentil e judeu. Cristo reconciliou todo o povo,
com Deus. Esse povo que agora é um, cristãos, são um só e reconciliados com Deus. E ele vem e diz aqui como que foi que ele fez isso. Ele fez isso por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, pode ter inimizade, pode ter guerra entre vários povos, mas quando conhecemos a Cristo, eu devo andar em paz com o meu irmão. Não devo mais ter contenda, nem guerra, nem inimizade nenhuma com ele, porque assim como eu não sou merecedor da graça, mas recebi a graça, assim também ele não é merecedor, mas recebeu a graça. O amor de Cristo me alcançou e alcançou ele também e alcançou você também. Por isso não deve haver essa inimizade entre nós, porque somos servos salvos de Deus, um só povo, gentil, judeu, todos que servem a Cristo são o povo de Deus. Ele continua então dizendo, no verso de número 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então Cristo veio, anunciou paz para os que estavam longe, para os gentios, e anunciou paz também para os que estavam perto. Paulo aqui vai falar no capítulo 3, quando a gente for estudar o capítulo 3, que ele foi esse quem Deus comissionou para ir pregar o evangelho. O evangelho é boas novas. Deus escolheu Paulo para ir falar essa boa notícia para os judeus. Vocês estavam mortos, mas agora ele deu vida a vocês. Então Cristo, ele trouxe essa boa notícia tanto para os judeus quanto para os gentios. E ele traz isso dizendo, olha só, ele vos anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, então somente por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então Paulo está falando, o mesmo Espírito que está em vocês é o que está em nós. Portanto, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por causa de um só Espírito, por meio de um só Espírito, ou seja, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo faz questão de falar, não tenham mais inimizade entre si, não tenham mais essa rincha entre judeu e não judeu. Vocês agora são um só, em Cristo Jesus, que tem acesso ao Pai. Os dois, um não tem mérito a mais do que o outro. Se tivéssemos aqui duas pessoas orando, um israelita, judeu, e um brasileiro, por exemplo, a oração deles essa oração do judeu não tem mais poder porque ele é judeu, ou ela é mais íntima de Deus porque ele é judeu. Não, nada disso. As orações vão ser iguais. Deus está olhando para os dois como filhos, e os dois vão ser, de fato, filhos de Deus. Não tem mais a inimizade, aquela separação acaba em Cristo. E olha o que ele diz aqui no verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Lembra que ele falou aqui, olha, ele diz no verso de número 12 que eles eram estrangeiros, os gentios eram estrangeiros, eles não participavam da promessa. Agora ele vem e diz no verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadão é uma pessoa que é igual a você. Por exemplo, um pai morre e deixa uma herança. Eu sou filho desse pai, essa herança eu tenho parte nela. Se você é filho do meu pai também, se você é meu irmão, você é co-herdeiro junto comigo. Ou seja, eu não ganho mais, você não ganha mais, nem você mais e eu menos, nada disso. Nós somos iguais, co-cidadãos agora. Assim como somos co-herdeiros com Cristo, nós somos co-cidadãos em Cristo. Beleza? E ele diz agora que nós somos membros da mesma família de Deus. Então Paulo aqui outrora falou que eles eram incircuncisos, que eles não faziam parte da linhagem, que eles não faziam parte da promessa. Agora Paulo fala, porém agora vocês fazem parte dessa promessa. Vocês fazem parte da família de Deus. Vocês são membros dessa família. E aqui Paulo destaca algo muito interessante. No verso de número 20 ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que Paulo está querendo dizer quando ele diz vocês são membros dessa família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Paulo aqui está fazendo agora, norteando o povo gentil pelo que eles devem seguir agora. Vocês agora são família de Deus, mas vocês são famílias de Deus como? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembra que eu falei da importância da doutrina? A doutrina é um ensinamento, é a base de tudo que aquilo que vai ser construído. Paulo está usando esse argumento aqui. Vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado. Então, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, são a base da fé em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a pedra angular, ou seja, a principal
pedra, a pedra de esquina, o principal fundamento, o centro de todo o fundamento dessa doutrina. Então, se você é gentil ou se você é judeu, vocês agora são um e estão edificados sobre o ensinamento dos apóstolos e profetas, sobre Cristo. Estão edificados em Cristo, porque é disso que a Bíblia fala. Lembra que eu falei no nosso estudo anterior que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo e todo o Novo Testamento aponta também para Cristo? Então, aqui Paulo está falando, vocês estão edificados, estão sendo edificados, um edifício vai ser edificado sobre o quê? Sobre esse fundamento. O que os profetas falaram, o que os apóstolos falaram. Os apóstolos apontam para Jesus, os profetas também. Então, Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina sobre onde a nossa fé está fundada. Independente de qual lugar do mundo você for, se você é cristão, a sua fé deve estar baseada nesse fundamento aqui, na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que aponta para Cristo. Lembra, Cristo mesmo é quem diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus, as Escrituras, que testificam a respeito de Cristo. Logo, nós cremos na Escritura e isso é que faz com que nós estejamos firmados em uma base sólida e forte, que tem Cristo, a Escritura é cristocêntrica, tem Cristo como centro e pedra de esquina, onde todo o edifício, toda a nossa cosmovisão vai ser construída através desse princípio aqui. A nossa visão de mundo, a forma como enxergamos as coisas, a forma como um casal cristão namora, a forma como um casal casado cristão está se relacionando no seu casamento, a forma como um empresário cristão lidar com o seu trabalho, com a sua empresa, tudo isso vai ser pautado pela base. E a base é o fundamento, os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Toda a nossa vida será fundamentada nesse ensinamento de Cristo. Ele é a nossa pedra angular, ele é o principal fundamento. Então Paulo fala sobre isso, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha que interessante. Paulo diz que conforme nós somos edificados em Cristo, crescemos em Cristo para nos tornar um santuário santo no Senhor. Um santuário santo, isso nos lembra do quê? Do Santo dos Santos. Não é santuário santo, Santo dos Santos. Nos lembra disso, sabe por quê? Porque a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós é que somos agora o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, assim como o Santo dos Santos era um lugar muito especial, assim também nós, em Cristo Jesus, estamos sendo santificados dia após dia para que Ele habite em nós. Logo, ele está fazendo de nós um edifício santo. Ele está fazendo de nós um edifício, um santuário santo no Senhor. Ou seja, estamos nele e é isso que nos torna cada vez mais santos, santificados, para que ele habite em nós. E olha o que ele fala aqui no verso 22 para terminar essa nossa exposição de hoje. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Note o que Paulo fala. Nele, em Cristo, vocês também, ou seja, vocês gentios, juntamente conosco, estão sendo edificados juntos. Vocês estão crescendo, sendo edificados, sendo alimentados, sendo fortalecidos juntos. Então, uma coisa que você precisa aprender desde já, talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui e talvez esteja acontecendo um culto na igreja em que você congregava ou que você congrega e você esteja pensando o seguinte: eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso, eu posso aprender sobre Deus aqui na minha casa, eu posso continuar crescendo na minha fé aqui dentro da minha casa. Não preciso ter comunhão com aquele povo, porque lá tem um monte de gente que mente, um monte de gente que faz coisa errada. Se você estiver pensando assim, você está completamente errado. Nós somos edificados em Cristo juntos. O corpo de Cristo não tem separação, não é um membro sozinho. Se você arrancar a sua mão e colocar ela em um lugar, ela vai definhar, ela vai acabar ali naquele lugar. Agora, quando a sua mão está no seu corpo, ela não fica atrofiada, ela sempre vai funcionar, porque ela está junto com o corpo. Assim é o cristão. Cristo tem o seu corpo aqui na terra, o seu corpo é a igreja. Você sozinho não é a igreja, você, em conjunto com os seus irmãos, você é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. Ok? Entenda isso, porque Paulo diz, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, onde o Espírito Santo habita? Ele habita na sua igreja. Ele habita no corpo de Cristo. E como ele habita nesse corpo? Conforme ele vai edificando e ajustando esse corpo. E como que ele faz isso? Juntos. Ok? Então, Paulo termina o capítulo de número 2
dessa forma. Então vamos lá, pessoal, vamos recapitular rapidamente o que nós entendemos aqui no capítulo 2 de Efésios. É um capítulo bastante emblemático, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia e, inclusive, um dos capítulos que causa mais controvérsia entre estudiosos. Como eu falei na aula passada, existem duas linhas de pensamento que divergem muito entre si, que são as linhas de pensamento calvinista e arminianista. Essas linhas de pensamento têm muita divergência entre si e essa divergência se dá muito aqui na carta de Paulo aos Efésios. Por exemplo, muitas pessoas não aceitam que a salvação é um dom gratuito de Deus. Muitas pessoas acreditam que nós é quem garantimos a salvação, que nós é quem tomamos a salvação por força, que ela deve ser suada, conquistada na raça por cada um de nós. Pelo que nós lemos aqui em Efésios, fica muito claro para cada um de nós que a salvação é um dom gratuito de Deus, que vem por meio da fé, que também provém dele, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos recapitular rapidamente aqui. Eu não vou entrar nesse contexto de quem está certo, calvinista ou arminiano. Isso aí é uma discussão que não tem fim e nunca terá. Eu acredito que só quando Jesus voltar e a gente estiver lá no céu que ele vai falar de fato qual era a vontade dele, quem é que estava certo, qual ponto de vista que estava certo. Não vale a pena gastar tempo com isso aqui. O que eu quero frisar o seu pensamento agora é sobre recapitular o que a gente entendeu. Nós entendemos o quê? Paulo falando para os gentios, falando para os efésios, ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vocês estavam sendo dominados pelo príncipe da potestade do ar. Porém, nós também estávamos, nós judeus também estávamos da mesma forma. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos ressuscitou, vos ressuscitou e nos deu vida em Cristo. E agora que temos vida em Cristo, que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé que provém de Deus, agora sim, nós temos uma finalidade. Que finalidade é essa? Glorificar a Deus. Como? Praticando as boas obras que Ele preparou para nós desde os tempos passados, desde sempre. Ele preparou boas obras para que nós, que fomos ressuscitados e temos vida, as pratiquemos. E ele continua então dizendo: vocês, gentios, eram separados da promessa, vocês eram estrangeiros, incircuncisos, vocês não tinham Deus, estavam sem esperança no mundo. Porém, Cristo, através do seu sangue, vos uniu agora a nós. Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para que desses dois povos, gentio e judeu, ele fizesse só um. E esse único povo glorificasse a Deus e fosse aproximado de Deus. Então Paulo deixa isso tudo muito claro aqui e ele fala: Cristo derrubou esse muro de inimizade que havia. Os dois povos ele fez um e esse um povo que ele fez é para glorificar o nome dele, exaltar o nome de Deus. E ele então termina aqui falando de forma clara que nós, tanto judeu quanto gentio, todos nós cristãos, devemos estar baseados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é cristocêntrica. Cristo é a pedra angular. Esse fundamento tem Cristo como pedra de esquina, o principal ponto. Então é como se fosse a palavra de Deus aponta para Jesus. Se nós formos para a palavra de Deus, chegaremos em Cristo. O Espírito Santo é quem nos leva a palavra, quem ilumina a nossa mente e nos aponta para Cristo. Recebemos a Cristo, recebemos então a vida eterna, que Ele mesmo nos dá de graça. E Ele nos dá com uma finalidade, conforme está escrito aqui, para que nos tornemos cada vez mais edificados e cresçamos cada vez mais para nos tornarmos morada de Deus. Não para que eu me torne exclusivamente a morada de Deus e todo mundo que se vire por lá. Não, para que eu, juntamente com os meus irmãos, nos tornemos agora morada de Deus. A igreja de Cristo aqui na terra é a morada do Espírito Santo de Deus. Ok? Então foi isso que aprendemos aqui no capítulo 2 de Efésios. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Como eu vi que a última aula ficou um pouco longa, eu acabei acelerando um pouco a leitura, acelerando um pouco a exposição aqui. Mas se você ficou sem entender alguma parte, voltem no vídeo, assista novamente. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo e eu vou estar te esclarecendo, vou estar lendo o seu comentário. Eu tenho certeza que vale a pena você se aprofundar em conhecer essa palavra, que ela é quem vai nos edificar e nos tornar cada vez mais santo para a glória de Deus. Ok? Eu quero mais uma vez fazer uma oração e logo depois convidar você a curtir e compartilhar esse vídeo. Então, se você puder, agora que finalizamos esse estudo, o segundo capítulo, pessoal. Então já lemos o capítulo 1, já lemos o capítulo 2 e estudamos todos esses versículos. 23 versículos no capítulo 1, 22 versículos no capítulo 2. Totalizando aí, então, 45 versículos já da carta de Paulo aos Efésios. Então, se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra revelada a nós. Muito obrigado, Jesus,
por ter se entregado na cruz do Calvário e pelo teu sangue ter nos resgatado da morte para a vida. Entendemos hoje, Pai, que a salvação é gratuita, é um dom que o Senhor nos dá, é de graça e nós te louvamos por isso, te bendizemos por isso e te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os olhos de cada uma das pessoas que vão ver esse vídeo, para que elas compreendam a sua vontade e que entendam que não há mais inimizade entre gentil e judeu, que não mais há inimizade entre as rixas humanas nessa terra. Se estamos em Cristo, somos um. E se somos um, é para glorificar o seu nome, porque o Senhor quer habitar em nosso meio através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui e eu quero te pedir que você curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós temos certeza que isso aqui é para a edificação de mais pessoas. Se você conhece alguém que seria abençoado com esse conteúdo, indique para essa pessoa. Mande para essa pessoa, olha, entre em contato com o Ministério Levanta e Anda e eu tenho certeza que você será abençoado através dessa série de mensagens. A Rainha das Epístolas, um estudo profundo da carta de Paulo aos Efésios. 6 vídeos, em cada vídeo um capítulo, e eu tenho certeza que você já está sendo ricamente abençoado. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.